Amém, a graça e a paz, tudo bem com você? Estamos aqui reunidos para mais esse dia de devocional e eu gostaria de estar falando hoje sobre Abraão, Isaac e Jacó. E eles são uma experiência muito grande dentro da vida cristã. Nós podemos usar esses três personagens de muitas maneiras. Antes eu quero ler o versículo da palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 3, verso 6, que diz assim: E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo, capítulo 3 e verso 6. Veja, desde o começo, Deus queria ter um povo na terra, exclusivamente seu. E suas palavras, sede fecundos e multiplicai-vos, ressoam até hoje. Há cerca de 4.000 anos, Deus chamou um homem para ser a semente desse povo. E o nome deste homem era Abraão. Depois de 3 gerações, Deus passa a apresentar-se, então, para os povos como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles se apresentam, então, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, com essa expressão. Veja só, Mateus 22, capítulo 22, versículo 31 e 32, que diz assim: E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus dizendo o que estava escrito lá em Êxodo. E através então desses 3 homens, Deus se revela como o Deus Trino. Ele coloca na figura de Abraão também o modelo do pai, na figura de Isaque o modelo do filho, na figura do Espírito Santo o modelo de Jacó. E assim, são 3 personalidades, 3 obras. Poderíamos falar muitas coisas, mas não é esse o nosso caso. Mas eu quero dizer que Abraão aponta para o pai, Isaque aponta para o filho e Jacó aponta para o Espírito Santo. Como isso acontece? Abraão viveu a sua vida como um patrono. Ele sempre esteve como senhor na situação. Ele não tinha uma fé perfeita. O chamado que Deus teve para ele era para ir para uma terra que ele não sabia qual era, depois ele ficou sabendo. Dentro desse chamado de ir para essa terra, Deus tinha trazido para Abraão também a promessa de que ele seria o pai de todas as famílias da terra, que iria ser um terceiro começo de filhos. Porém, ele tinha uma esposa que não ganhava filhos, Sara, era estéril. E nesse caso, Abraão, então, demorou 25 anos para ver essa promessa se cumprir. Ao passo desses 25 anos, ele escorregou na fé algumas vezes. Ele teve medo, depois daquela batalha, quando Ló foi levado escravo e Abraão foi socorrê-lo, ele teve medo dos homens da terra. Então, Gênesis 14 narra a história da investida de Abraão. Gênesis 15 mostra Deus consolando, chamando Abraão e dizendo que era o escudo dele. Depois ele teve um problema duplo de ir para outras terras, sendo assim o Egito e a Abimeleque. E nessa sua fuga da fome que estava tendo onde ele vivia, ele disse a Sara que dissesse aos homens ali que eles eram irmãos, para que ele não morresse, a fim de que os homens a tomassem como esposa. Então, novamente, Abraão com medo. E aí ele então falha 2 vezes, e falha também depois, juntamente com Sara, para conceber Ismael de Agar. Então, essa fé defeituosa foi aos passos em que os 25 anos passou. Porém, quando nasce o Isaac, depois de 25 anos, e o Isaac tem 13 anos, então nós temos aqui 38 anos já, Deus falou a Abraão: você me ama? Pega seu filho e sacrifica. Ele foi. E ele ia sacrificar o menino. Quando ele ia fazer isso, Deus bradou: não faz isso, eu sei que você me ama, você é um homem de fé. Então veja,
ninguém precisa ser perfeito na fé. Porém, o permanecer na obra te enche de fé. Por isso que você tem que permanecer. Por isso que você tem que estar envolvido. Então, se você quer ter a experiência de Abraão, você tem que permanecer na fé. A fé, ela é gerada de muitas maneiras. Você ganha fé orando em línguas, você ganha fé lendo a Bíblia, você ganha fé reunindo com irmãos em culto, em oração, em células. Mas isso tudo junto vai fazer com que você viva uma vida de fé. Os erros vão estar embutidos durante os dias enquanto você vive essa vida. Então, assim como Abraão, eu e você, dentro da nossa caminhada de fé, vamos ter erros e nossa fé vai mostrar sempre defeitos. Porém, o permanecer vai edificando o nosso espírito, vai edificando a nossa vida, vai nos trazendo conhecimento de Deus e vai chegar uma hora em que grande fé nós podemos exercer. Por quê? Porque a fé vai ser ganha dentro da consequência de dias em que estamos diante do Senhor. Então é muito importante você estar na célula, você ir a um culto, você orar com os irmãos, participar da vida de igreja, porque isso vai fazer com que você ganhe fé. Isso vai fazer com que, quando sua fé for falha e você cair, você tenha mais pessoas para te erguer e te levantar e te fazer continuar na peleja do que pessoas para te consolar na derrota. Existe um sem número de pessoas que estão desviados e eles ficam bradando, dizendo que caiu e ninguém ligou para eles. E eles estão falando isso para quem? Para pessoas que estão ouvindo o seu discurso e concordando com ele. É mesmo, igreja é terrível, a igreja, umas é boa, mas essa é ruim, esse líder é muito ruim, esse líder não tem visão, e ali então ficam lambendo feridas uns dos outros. Mas se você cai e continua com a vida da igreja, uma pregação pode te levantar, uma palavra pode te levantar, um irmão que tem exortação pode te levantar, um irmão que tem um consolo pode te levantar, um louvor pode te levantar, e você jamais vai ser caído. Então esse é o crente Abraão. Ele é um tipo de patrono, ele é pai, é a experiência do pai, é a experiência daquele que vai adiante, e é essa experiência que eu quero declarar na sua vida, orar pela sua vida neste momento. Você vai levantar nesse dia como um Abraão na fé. Amém? Aquele que crê no Deus poderoso, mas aquele que vai para a guerra, aquele que decide, aquele que tem autoridade, aquele que tem voz de comando. Em nome de Jesus, você vai ser assim em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro por este filho, por esta filha, eu oro por mim também. E eu declaro que o Senhor nos levante assim como Abraão foi levantado pela fé, nós vamos levantar também. Assim como Abraão trabalhou a sua vida por frutos e ele alcançou seus frutos, nós possamos dar frutos também. Pai Santo, eu oro para que esta experiência da fé alcance a nossa história, alcance a nossa vida e nós venhamos tomar posse no nome de Jesus. Eu oro para que este filho e para que esta filha levante-se pela fé e autoridade e declare e alcance para a glória de Deus. Amém? Que você tenha um dia maravilhoso, cheio da bênção, cheio da verdade para a glória de Deus. Fica na paz.